Que Deus abençoe a todos. Nós vamos prosseguir então, falando do Salmo 128, mais especificamente da parte do casamento, né? Como, só relembrando, que Deus disse que o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que é bem-aventurado, tudo que ele faz vai bem, vai dar certo, e a esposa dele será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Então nós estamos vendo sobre a questão da videira, que é o símbolo de Israel. Significa então Deus dizer que a esposa é para o marido algo valiosíssimo, muito precioso, mas que tem que ser cuidado. Então nós falamos ontem que a videira, ela, diferente das outras árvores frutíferas, ela não pode ser plantada e largada, senão ela não vai dar fruto. Ela tem que ser cuidada, se não for cuidada, não vai florescer. Então, dentro do cuidado, que hoje a gente vai falar, que existe o momento da poda, né? Sim. Então, como é que é isso? A videira, ela precisa ser podada. Se ela não for podada, no ano seguinte ela não vai produzir frutos. Então, como seria isso para a nossa vida, para a nossa realidade? Como seria essa poda? Essa poda são comportamentos que a gente tem que deixar, o nosso jeito que a gente traz, coisas que irritam um ao outro. Então tem que haver esse ajuste, tem que haver essa poda. Quer dizer, ele tem que ir lá saber o que ele vai cortar, né? Não é sair cortando. Não, então o viticultor, ele sabe o que ele precisa podar, qual galho precisa ser podado, ele tem um foco ali. E também existe para essa poda um período certo, é o período da dormência, quando logo a videira dá frutos, então cai todas as folhas. Então aquele momento é o momento da poda. Mas o que muitas vezes acontece dentro do casamento é que a pessoa não tem esse momento. Por exemplo, um fica mostrando o erro do outro o tempo todo. Às vezes um se irritou com o outro, fica jogando na cara, você nunca muda, você é isso, você é aquilo, você é igual a sua mãe, a esposa fala, você é igual ao seu pai, e todo momento. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, não leva a mudança nenhuma. Se você parar para pensar, isso só causa mágoas, ressentimentos, afastamento, esfriamento. Então, assim como a videira tem o tempo da dormência, o tempo certo, então você observa ali, olha, esse comportamento tem que mudar. Então, você vai preparar o momento. Você vai preparar o momento onde não pode ser aquele momento que os dois já estão um chateado com o outro, quando acabou de acontecer uma situação. Aquele momento, a mulher sábia, ela fica calada, ela espera o momento certo. Agora, se eu falar, ele vai me ofender, eu vou ofender ele, e os dois vão ficar feridos, né? Isso serve para os dois, né? Os dois, sim. E a poda, quer dizer, a poda é uma, como é que se diz? É uma atitude agressiva. Ela vai cortar um pedaço, corta um pedaço. É difícil, é o sacrifício dentro do casamento. Agora, isso não quer dizer que quando o viticultor vai lá, ele não vai cortar por prazer, que ele quer cortar, que ele quer causar dor. Ele vai cortar aquilo que precisa para ser dado mais fruto. E aí é assim que a gente tem que ver o parceiro. Não, ele está falando isso para o meu bem e eu estou falando isso para o bem dele. Então, um ajuda o outro. Não pode ser aquela coisa assim, você quer me ferir, você tem que me aceitar do meu jeito. Não pode ter esse comportamento, porque aí os dois não vão se integrar, né? É aí que entra a diferença de conversar, dialogar, discutir, para mostrar o que tem que ser mudado. Eu queria que você mudasse nisso, eu queria que você mudasse naquilo, quer dizer, um falando com o outro, chegar no entendimento de que aquilo que um quer que o outro mude é para o bem comum, para o bem do casamento, que é diferente de chegar e ficar acusando. Você não muda, você só faz isso, você faz aquilo. Esse ato de ficar falando isso, tá vendo? Você não muda. Então você vai plantando uma semente naquela pessoa. Poxa, ele está insatisfeito comigo, ou ela está insatisfeita comigo. Então, cria tipo uma rixa, né? Cria um bloqueio ali entre eles, começa a criar uma rivalidade. E essa rivalidade dentro do casamento
só afasta. Então nós não podemos criar essa rivalidade. Você tem que criar um vínculo que os dois se aproximem, né? Cada um fica com a sua verdade. Aí ninguém muda. Então, e tem a questão também, você estava falando na reunião outro dia, que a pessoa acaba, como é que é? Se sentindo assim, nunca vou mudar, nunca vou ser suficiente. Aí, quando começam essas cobranças constantes, então a pessoa começa a pensar, olha, eu nunca vou mudar, ele não está satisfeito comigo, eu não sou o que ele esperava, e começa esse pensamento. Então a pessoa vai se sentindo inferior, ela vai se sentindo, poxa, ele está insatisfeito comigo. Então, isso aí, essa coisa que vai criando, é o que vai afastar um do outro. Que você começa a falar, não, ele não é o que eu esperava. Ela pensa, eu não sou o que ele esperava. Mas tudo isso é essas brechas, porque não está sendo podado. Não está sendo podado. Então, aquele galho está crescendo num lugar que não é para crescer, vai impedir de dar frutos. Então, a gente tem que ser humilde dentro do casamento e reconhecer, poxa, eu preciso mudar esse comportamento. Às vezes a sua mãe reclamava de você daquele comportamento, suas amigas falavam e agora o seu marido está falando. E às ou vezes, vice-versa. Dos dois. E aí aquela resistência. Então não vai acontecer a poda, então os frutos não virão, os dois vão perder. Sempre é assim, né? Porque o que é cortado? É aquilo que faz parte da videira. É um pedaço da videira. Então, o que tem que ser cortado? Que às vezes é agressivo no sentido da pessoa ter que se violentar para mudar. É algo que faz parte dela. O jeito dela, o costume dela, o hábito dela. Às vezes o jeito dela é quando ela não gosta de uma coisa, ela fica emburrada e já faz uma retaliação, então não vou te fazer isso, não vou fazer aquilo. E é um jeito. Esse jeito, você tem que entender, não faz parte da sua personalidade. Esse jeito é um jeito errado de agir e que não faz bem nem para um nem para o outro. Então, às vezes o jeito de falar sempre acusando, falar sempre brigando, né? A pessoa fala de um jeito que ela está sempre brigando. Para ela está só falando, mas para a pessoa que está ouvindo, fala, você está me acusando, você está brigando comigo. Ou aquele jeito de ficar reclamando, sempre olhando sempre os defeitos e etc. Então, vamos cuidar dessa parte, né? Dialogar, conversar um com o outro, para que venham a parar as arestas. Seria isso. Então, existe uma diferença entre você ajudar a pessoa a mudar e ficar reforçando o erro dela. E acusando e cobrando. Então, pode causar duas coisas, né? Ou muita briga, muito atrito e uma separação maior, ou da parte de dos dois do casal se sentir assim, não sou suficiente para ele. E de qualquer forma vai trazer ficando oprimida, a esfriamento. pessoa não fala, a pessoa se fecha, aí ela não quer falar, se eu falar ele vai me recriminar. Então a pessoa começa a ficar oprimida, um dos dois começa a ficar oprimido. Então a dica de hoje, foque nas qualidades do seu parceiro e espere o momento certo de falar. Tenha isso na sua cabeça, espere o momento certo de falar. Você pode falar, mas na hora certa e da forma certa. Então, amanhã a gente volta a falar o quê? Amanhã nós vamos falar sobre nós falamos da poda, agora nós vamos falar de você, fatores dentro de externos. Hoje nós falamos de fatores internos, coisas, seu jeito, seu comportamento, e amanhã nós vamos falar de coisas externas que tiram o seu tempo, a sua energia. São as raposinhas também. O broto, tem o broto, né? É. Bom, broto. Fica para amanhã. Deus abençoe a todos. Até lá.